Amém? Salmo 46, versículo 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se projetem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e espumem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará desde o raiar da alva. Bramam nações, reinos se abalam. Ele levanta sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, as desolações que tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou o Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Pai, em nome de Jesus, eu consagro os 5 pães e 2 peixes que eu tenho. É pouco, talvez eu e mais 1 ou 2 nos alimentaríamos. Mas na tua mão, Senhor, todos podem ser alimentados. Eu consagro, coloco nas tuas mãos, como aquele menino fez, para que o Senhor possa usar e alimentar a tua igreja, aqueles que precisam de pão, porque não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que eu possa ser essa caneta na mão do escritor, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, primeira palavra que me chama a atenção nesse salmo é: Deus é o nosso refúgio. E entre o povo de Deus, na época da lei, haviam 6 cidades separadas, chamadas cidades refúgio. E o interessante dessas cidades era o seguinte: quem ia para lá? A Bíblia diz, e você sabe, que a lei diz que olho por olho e dente por dente. Então, se alguém cortasse o braço de alguém, ele perderia o seu braço. Ou seja, era na medida do seu erro, era a correção. Só que a mesma lei que diz isso, que olho por olho e dente por dente, os 10 mandamentos, você sabe, um deles é não matarás. E quando uma pessoa matasse outra, ela morreria, ok? Porém, a lei também explicava que, se eu estivesse trabalhando no terraço da minha casa, e o machado escapasse do cabo, e caísse sobre alguém, e matasse essa pessoa, eu não morreria. Mas eu, mesmo matando alguém, eu não morreria. Por quê? Porque Deus sabe que eu não quis matá-lo. Foi um acidente. A Bíblia também diz que se um ladrão pulasse no cercado de alguém, e esse alguém atacasse esse ladrão e matasse esse ladrão, ele também não morreria. Porém, se ele encontrasse o ladrão no outro dia, e matasse o ladrão no outro dia, ele morreria. Porque no primeiro dia foi defesa, no segundo foi vingança. Você guardou e gerou um sentimento de ódio. Então no primeiro você defendeu, no segundo você assassinou. A Bíblia fala disso no sentido de que a Bíblia também diz que quando o inocente estava sendo atacado e você fosse defender o inocente, e na defesa de um inocente você matasse alguém, você também não morreria. Só que você não poderia ficar vagando nas cidades. Você iria para a cidade de refúgio. Eram 6 cidades, 3 aquém de Jordão, 3 antes de Jordão. Olha que interessante, essas cidades, elas serviam para aquele que matou alguém, mas não iria morrer. Por quê? Porque tinha uma lei chamada vingador de sangue. O parente, alguém parente daquela vítima que morreu ou com machado, ou com aquele ladrão que pulou no cercado, ou aquela pessoa que estava atacando o inocente, o parente dessa pessoa teria o direito de matar quem matou. Então era olho por olho, dente por dente. Então havia um direito, que é o vingador de sangue. Eu vim vingar o sangue do meu irmão que você matou. Então, para não ser morto nesse período, essas pessoas iam para essa cidade e ficavam reclusas nessa cidade.
E na porta dessa cidade, as cidades eram fechadas, na porta, nos muros dessa cidade, ficavam guardas que protegiam e evitavam a entrada do vingador de sangue. Então, se alguém chegasse na porta, eu só quero aquele cara lá que ele matou meu irmão. Aqui você não pode entrar, porque aqui é uma lei que protege eles. E aí o salmista começa dizendo assim, ele é o meu refúgio. Ele começa dizendo, olha, Deus é o meu refúgio. Ou seja, o salmista entende e sabe de quem ele está falando. O salmista profeticamente sabe de quem está falando. Ele está falando do próprio Jesus. Porque hoje eu e você estávamos condenados. Foi o sangue dele que nos colocou num lugar de refúgio. E se hoje nós temos proteção, é porque ele morreu por mim e por você. A nossa proteção, o diabo só não tem acesso a mim e você por causa do sangue. Porque o Cordeiro morreu e ele nos deu essa proteção, ou seja, a minha cidade de refúgio hoje no mundo espiritual, porque pecador eu sou, e entreguei a minha vida para ele, e quando eu entrego a minha vida para ele, eu entro nesse lugar de refúgio, e o salmista diz, ele é o meu refúgio. O vingador de sangue pode bater na minha porta e dizer, você é meu, você diz, não sou mais, porque eu estou na cidade de refúgio, eu estou coberto pelo sangue de Jesus. Quantos entendem isso? O salmista sabia de quem estava falando, e ele continua dizendo, olha, ele não é só o meu refúgio, ele é a minha fortaleza. Por quê? Porque as cidades refúgio eram cidades em lugares mais altos, ou seja, aonde o inimigo tinha dificuldade de chegar, e o salmista está dizendo, eu me refugio nele, porque eu sou um pecador e eu não consigo viver longe da graça, e ele é a minha fortaleza, eu só fico inalcançável, porque ele me protege. Ou você acha que você é protegido pelas suas boas obras? Ou você acha que você é guardado porque você deu o dízimo, porque você deu uma oferta, ou porque você deu um alimento no mercado solidário, ou porque você decidiu ajudar o irmão à obra na casa daquele irmão? Não, essas coisas são respostas àquilo que ele já fez, essas coisas são resposta àquilo que ele já guardou, a cidade que ele já construiu, os muros que ele já levantou, e todas as vezes que o inimigo bate a porta dizendo, ele é meu, o guarda da porta, os anjos do Senhor, o Espírito Santo está dizendo, aqui você não pode entrar, porque está debaixo do sangue do Cordeiro, está debaixo da cidade refúgio, está guardado debaixo daquilo que ele fez. Ele é o meu refúgio, e ele é a minha fortaleza. E ele começa dizendo, ele continua dizendo, ele é socorro bem presente na angústia. Irmãos, não é fácil para alguém entender que Deus é socorro presente na angústia quando não teve um pai presente. Tem que ser curado. Tem que entender a paternidade de Deus, porque quem não entende a paternidade de Deus não consegue entender Deus assim. É difícil para um menino que viu o pai agredir a mãe a vida toda e foi embora, deixou ele sozinho, nunca foi na escola, agrediu, abusou. É difícil para esse menino entender que Deus é refúgio na hora da angústia. Que Deus é presente, é difícil. Por quê? Porque dentro dele há um desenho. Por isso, irmãos, escute. Por isso que o diabo ele quer destruir a família. Ele não quer destruir a família porque o diabo não gosta da família. Porque ele sabe que se ele destrói a família, ele destrói uma sociedade. Ele destrói tudo. Por isso, irmãos, que Deus, que o diabo luta tanto para pegar o homem e tirar de dentro de casa e enfiar no bar. Por isso que o diabo luta tanto. Porque por isso que 36% dos brasileiros não tem o nome do pai na certidão de nascimento. Eu contei aqui o testemunho que eu ouvi. Um militar da tropa de elite, quando sobe o morro do Alemão, o Morro da Maré, quando ele sobe no Rio de Janeiro, ele prende o humilhante, quando ele prende o traficante, quando ele prende, ele filma com uma GoPro, uma câmera, toda a ação. Ele é cristão, ele tá fazendo uma pesquisa, e aí o que ele fez? Ele faz uma pergunta para todo aquele que ele prende. Primeira pergunta que ele faz, onde está o teu pai? Todos eles respondem a mesma coisa, não tenho, não sei, está morto ou está preso. Não é à toa, irmãos, e nós estamos achando, e outra coisa, cuidado, porque o diabo pode tirar você da sua família, colocando você dentro da igreja. Parece heresia o que eu estou dizendo, mas não é. Uma das coisas que mais mata hoje casamentos e famílias é ativismo religioso.
São as pessoas enfiadas dentro da igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e os filhos estão lá sendo disciplinados pelo iPad. Mas aí, a minha esposa fala uma coisa interessante: como é que eu vou criticar um homem que está indo para a igreja? Porque se o cara vai para o bar e volta embriagado, a mulher vai falar: olha que vergonha, olha o testemunho. Mas daí o cara voltou da igreja com a Bíblia na mão, irmãos. O que essa mulher vai dizer? O que o filho vai dizer? Pai, tu foi na igreja, que vergonha. Não. Por isso que o ativismo religioso é perigoso, porque ele tem cara de santidade, mas é nocivo. Irmãos, no presídio, de cada 10 presos, 7 é filho de crente. E quando eu pergunto para eles: por que tu está aqui? A maioria deles diz assim: o meu pai traiu a família com a igreja. O meu pai tinha um amante. A amante do meu pai era a igreja. Porque o seu filho não quer um diácono, o seu filho não quer um pastor, o seu filho não quer um atalaia, o seu filho não quer um músico, o seu filho quer um pai. Só que é difícil. É difícil para aquele que não entendeu quem é Deus ainda, entender essa frase: Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Só quem teve, só quem foi curado, só quem o Espírito Santo colocou um espírito de adoção dentro, para entender que Deus é presente na hora da angústia. Ele não nos deixa na hora da angústia. Assim como um bom pai não deixa o seu filho na hora da angústia, Deus não nos deixa. O salmista sabia de quem estava falando. Ele tinha consciência. Eu estava conversando com os homens aqui na quinta-feira. Irmãos, a maldição, esse dia eu estava ministrando que a maldição é uma bênção. Eu sei que soa mal essa frase, mas a maldição é uma bênção. Eu vou explicar por quê. Porque primeiro a Bíblia diz que a maldição pertence ao Senhor. Então a maldição é de Deus. Então só para você entender. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Se o seu filho tiver febre, isso é bom ou ruim? Isso é bom ou ruim? É bom, porque a febre está apontando que tem uma irregularidade no corpo, sim ou não? Se não tiver febre, o que acontece? A criança pode morrer, sem você saber. A febre aponta para algo irregular, amém? Então a maldição aponta para algo que precisa ser consertado. E pastor, tem uma maldição na minha família. Olha para Cristo, que Ele tem poder de redimir isso. Mas você tem que entender que essa maldição está apontando para algo. Eu contei o testemunho de 2 irmãos gêmeos. Cresceram na mesma família, 2 homens. O pai era bêbado. O pai batia na mãe. O pai gastava o dinheiro no bar, faltava comida em casa. Os 2 cresceram num ambiente horrível. De repente, um dos 2 irmãos se tornou um alcoólatra, violento igual o pai. Tão bruto quanto ele, tão fora dos princípios quanto ele. O outro irmão, gêmeos, nem sagu de vinho toma. Tudo que tem álcool ele se afasta. Ele nem refrigerante ele põe na boca. Nada. Aí perguntaram para aquele que é embriagado igual o pai: cara, por que tu é assim embriagado? A resposta dele foi: olha para o meu pai. Aí perguntaram para aquele que nunca botou nada na boca: por que você não bebe nada? Ele falou: olha para o meu pai. A maldição aponta para algo errado. Você olha para aquilo que está errado, olha para a cruz, redime aquilo que está errado. Não, eu não vou ser assim, porque a minha geração não vai ser assim. Porque os meus filhos nunca se embriagarão. Eu vou dar um testemunho a partir de agora. Deus, obrigado porque o Senhor mostrou que vinha uma maldição até o meu pai, mas em mim acaba, porque eu encontrei Cristo. Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Eu sei em quem eu tenho crido. E meu posicionamento eu vou fazer diferente a partir de mim. Não é uma oração forte que quebra uma maldição. É o entendimento de onde você está e aonde Deus quer levar você. Do que Deus quer fazer a partir de você, não antes de você. Ainda que a terra mude, as águas rujam, eu não temerei, diz o texto. Existe um conhecimento, o salmista sabe de quem, do caráter do protetor de Deus.
Existe um rio, ele diz, que alegra a cidade de Deus. Irmãos, a cidade de Deus é onde Ele governa, é onde Ele habita. Você é a cidade de Deus. Ele é os muros fortes dessa cidade. Ele faz correr um rio dentro de você. Escute, a cidade de Deus aqui não é a Nova Jerusalém. A cidade de Deus aqui é um lugar onde Ele habita. E hoje Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele habita dentro de você. Então a cidade de Deus, que corre um rio que alegra a cidade de Deus, é a sua vida. E Ele quer correr um rio dentro de você. Assim como aquela mulher samaritana, que tinha 5 maridos e nenhum era dela. E aquela mulher estava emocionalmente destruída. A fama daquela mulher era horrível. E Jesus encontra ela e fala: olha, você está bebendo em várias fontes. Você está bebendo em relacionamentos. Você não se sacia. Você tem que trocar de homem, porque você é insaciável. Você não para de trabalhar. Você quer trocar de carro o tempo todo. É insaciável. Você não se contenta com o apartamento que você tem. É insaciável. Você não se contenta com os likes. É insaciável. Agora, se você beber da água que eu der, se você beber da água que eu der, rios vão fluir de dentro de você. E você não vai mais precisar de uma noite de prazer, porque você vai ter prazer na presença dEle. Jesus estava dizendo para ela: olha, você bebe de várias fontes e você volta a ter sede, mas se você beber de mim, nunca mais vai ter sede, porque existe um rio cujas águas, existe um rio que passa, cujas águas alegram a cidade de Deus. Que rio é esse? Esse é o rio que Paulo tinha dentro dele. Por quê? Porque Paulo estava na cadeia preso e ele dizia: alegrai-vos, outra vez vos digo alegrai-vos, alegrai-vos, outra vez vos digo. Paulo, tu bateu biela, Paulo, tu está preso, alegrar com o quê, Paulo? Existe um rio dentro de mim, a circunstância não me move, eu sei quem é teu querido, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Por quê? Não importa se você está no Alphaville ou na Alfavela. Não importa se você tem muito ou tem pouco. Importa estar no centro da vontade de Deus. O melhor lugar do mundo. Eu conheço pessoas que dariam tudo, toda a sua riqueza para sair da depressão. Conheço pessoas que dariam toda a sua riqueza para ter um lar. Irmão, o dinheiro compra uma mansão, mas não compra um lar. O dinheiro até compra sexo na rua, mas não compra amor. Aquilo que tem preço se compra, aquilo que tem valor se conquista através do sangue do Cordeiro. É Ele conquistou o que tem valor. E aquilo que vai permanecer, e o texto continua dizendo, o que tiver que ser abalado, vai ser abalado. Para quê? Para permanecer o que não é abalável. O que não é abalável? É aquilo que não tem preço, tem valor. A Bíblia diz que tudo vai passar, profecia vai passar, mas no final vai permanecer a fé, a esperança e o amor. Porque isso não tem preço. Sabe a minha oração para mim e para você essa noite? Que você lute todas as suas guerras necessárias nessa terra, enquanto estiver nesse corpo corruptível. Mas que no final você possa falar como Paulo disse: combati o bom combate, completei a minha carreira, eu guardei aquilo que é inabalável, a fé ficou em mim, a fé não foi embora. E o texto encerra mudando a fala. É o salmista falando de alguém, e de repente não é mais o salmista, agora é o próprio Deus falando. O salmista está dizendo: olha, tremam, Ele é o Senhor dos exércitos, uau! E aí ele muda, agora Deus fala: aquietai-vos, agora muda, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Irmãos, só tem uma forma de a gente ver Deus agir na nossa vida: quando nós aquietamos. Enquanto não nos aquietamos, Deus não consegue ser Deus na nossa vida. Para Deus poder tirar a Eva de Adão, precisou colocar um sono em Adão. A Bíblia fala que Adão entrou num sono profundo que Deus colocou, porque se Adão ficava se mexendo, Deus poderia pegar a Eva de outro lugar em vez da costela. Dorme aí, Adão, porque se tu não dormir, eu não consigo fazer. Sabe qual é um dos nossos problemas? Nós não conseguimos descansar, não conseguimos nos aquietar, e aí Deus não pode ser Deus. Ele não consegue ser Deus na nossa vida porque não conseguimos aquietar. Ele diz: aquietai-vos e sabei. Ou seja, se você não se aquietar, vocês não vão saber. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Irmãos, na quinta-feira me procurou um homem aqui: pastor, eu estou vindo na igreja, estou apaixonado, quero me batizar, quero Jesus.
Eu falei, que massa, irmão, glória a Deus, que benção, bater batismo. Então, pastor, mas sabe por que eu vim? Eu falei, por quê? Por causa da minha esposa. Ah, é? Que bênção. Mas por quê? Porque ela veio para a igreja e ficou quieta um mês. Como assim, irmão? Ela ficou em silêncio. Ela pregava para mim todo dia, pastor. Falava de Jesus para mim todo dia, queria que eu convertesse, me chamava de endemoniado. E falava, tu vai para o inferno, tu tem que mudar de vida. E todo dia, pastor, ela me convidava para ir no culto. Eu nunca botei o pé no culto porque eu não suportava. Ela ficou uma semana quieta, eu falei, ela está doente. Ou ela vai morrer, tem alguma coisa escondida. Ele perguntou para ela, o que foi, amor? Não, amor, estou tranquilo, estou confiando em Deus. Por que não me convidou para mais da igreja? Porque eu te convidei por anos, você não quer ir. Se Deus quiser te tocar, Ele vai te tocar. Ele ficou quieto, achou estranho. Essa mulher tem coisa escondida. Passou mais uma semana ela quieta. E Deus assim, eu imagino. Ficou quieta? Agora eu posso ser Deus na tua vida. O que tu está tentando fazer com a tua força há anos, filha? Eu sou o teu refúgio, a tua fortaleza, eu socorro bem presente, descansa. Eu sou o Senhor dos exércitos. Eu quebro o laço, eu despedaço a lança, eu quebro a armadilha e queimo o carro de fogo. É eu que faço isso, o Senhor dos exércitos luta a nossa guerra. Então só tem um segredo, aquietai-vos. Aquietai-vos, senão a gente não vai saber. Deus quer fazer coisas maravilhosas na minha e na tua vida, só tem uma coisa a ser feita. Aquietai-vos, porque o fruto fala pela árvore. Você não precisa se justificar. O seu fruto fala pela árvore. Aquela árvore é boa, é ruim. É o fruto que vai determinar se a árvore é boa ou ruim. Então não precisa falar nada, irmãos. Ei, sabe qual é o nosso segredo? Ir para o quarto, colocar as nossas raízes na terra. Mas é inverno, as folhas caíram. Fica tranquilo, coloca a raiz na terra. Bem-aventurado um homem que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela ele medita dia e de noite, ele será como uma árvore. Uau! Você já viu árvore pulando? Você já viu árvore fazendo força para dar fruto? Você já experimentou? Observa a goiabeira. Olha para qualquer fruta, qualquer pé de árvore. Observa, vê se o galho faz força para dar fruto. Pá! Caixa de banana. Irmãos, eu vi muita bananeira na minha vida, no Morro Estevo. Eu nunca vi um pé, as folhas tremendo e pá, uma banana. Irmãos, o galho está lá, ó. Parado, ligado no tronco. João 15 diz, aquele que está em mim dá fruto. Não é aquele que faz força, é aquele que está em mim. Então o meu segredo, o seu segredo para frutificar é fazer, não, é estar. Fecha a porta do teu quarto. Irmãos, todo filho nasce de uma noite de intimidade. Quer gerar filhos para Deus, quer gerar frutos para Deus, fecha a tua porta e fica na intimidade com Ele. É dali que vão nascer as coisas. Aí você não precisa se justificar mais, você não precisa provar nada para ninguém. Você está aquietado. E aí você vai ver que o Senhor é Deus. Aí Deus vai começar a fazer coisas que você está orando há anos, só que você deixou Ele ser Deus agora. Quer um conselho? Fecha a porta, vai para o teu quarto e deixa Ele ser Deus. Descansa. Irmãos, eu sou sanguíneo hemorrágico. Sou descendente de italiano. Eu tenho uma tendência brutal a ser reativo. Eu reajo. E eu lembro quando tinha o Orkut, o Fotolog. Quem tinha? Fotolog? Tem mais de 40. E eu lembro de épocas que eu fico só observando, irmãos. Alguns irmãos que estão lá na rede social botam assim, ó. Eu só tô vendo, passeando e me devendo. Hashtag fica a dica, né? Irmão, tem uma gana esse fica a dica. É um negócio, né? Só observando. Ó, Deus viu, não sei o quê. Deus está vendo. Irmãos, eu também já fiz isso, várias vezes. Quando às vezes, esses dias me chamaram de anticristo. Eu estou com moral. Eu sou chefe dos Illuminati. Eu estou falando.
E aí eu confesso que na hora deu vontade de ficar bravo. Eu falei, aleluia. E aí eu peguei o iPad. Preciso digitar um texto. Entendeu? Tipo assim, vocês vão ver. Hashtag fica a dica. Dá vontade ou não dá? Aí Deus assim para mim, estás se justificando? Então eu não posso te justificar. Vai para o teu quarto e deixa eu falar por você. Vai gerar fruto na intimidade com Ele. Aquieta a tua alma. Faz teu coração ouvir a minha voz. Descansa o teu coração, a tua alma está latente demais. É muita informação, você não consegue mais me ouvir. Fecha a porta, cala a boca de todo mundo. Cala todas as vozes que estão na tua mente e fica ouvindo a voz daquele que é o amado da tua alma. Aquele que te conhece, no íntimo do teu coração. Deletei. Amém, Senhor? Então tá, então já que tu diz, eu quero ler com você. Salmo 42. Salmo 42, versículo 5 diz assim: Por que estás abatida? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Irmãos, escute, o salmista está dizendo assim: Por que você está gritando, alma? Por que você está desesperada? Por que tu está latente? Por que tu está assim desesperada? Por que tu te perturba? Escute, tem pessoas que entraram aqui perturbados. A tua alma está gritando. Você não consegue ouvir a Deus. E o salmista está dizendo: por que tu está assim, ó minha alma? Só que ele mesmo responde: espera em Deus. Ele dá uma ordem para a alma dele. Ele fala: espera em Deus. Por quê? Pois ainda louvarei pela salvação que há na sua presença. Escute, olha para mim. Sabe aonde que a alma encontra sossego? É na presença dele. Quando a gente vai para a presença dele, tudo se acalma. No Salmo 72, 73, Asaf fala o seguinte: ele ficou perturbado. Ele falou assim: meu Deus, eu estou olhando para o meu vizinho está rico. O meu vizinho está prosperando, o casamento dele vai bem, está dando tudo certo, ele comprou um carro novo. Mas ele não te teme, ele é um endemoniado. Ele vive embriagado, está sempre cheio de cachaça na cabeça. Aquele cara não é de Deus, ele não vai na igreja nenhuma vez, ele fala mal de Deus, ele é ateu. Eu não acredito, eu sou crente, eu vou na igreja há anos, eu jejuo, eu oro, eu te amo, e como é que eu estou assim? Ele ficou apavorado, a alma dele começou a gritar, Salmo 73. E ele diz assim, ó, eu fiquei tão apavorado, tão mal, que eu quase escorreguei, na fé. E eu quase fiz os meus irmãos. Ele falou assim, ó, se eu abrir a minha boca para a igreja vai ficar escandalizada. Eu estou pensando cada besteira. Só que ele conclui, ele dá uma pausa, no meio do salmo ele fala assim, foi quando eu entrei na casa e na presença do Senhor. E quando ele entrou ali, ele diz, ali eu percebi que o meu destino e o meu propósito é diferente do ímpio. Porque eu posso estar no lugar que tiver que estar. Ele é o meu refúgio, minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor dos exércitos quebra a lança, despedaça o laço e queima os carros. Ele é o meu Deus. Ele faz um rio correr no meio da cidade que ele habita, e esse rio alegra a cidade de Deus. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem é o meu Senhor. O ímpio que prospere nas coisas da terra, eu prosperarei nas coisas eternas, e o Senhor tem cuidado de mim. Se a tua alma, minha alma fica abatida, só tem um lugar para ir: o quarto. Às vezes não é o quarto, às vezes é o carro. Você acorda de manhã cedo, cheio de meta para bater. Teu gerente te liga às 5 da manhã, manda uma mensagem, ó, a meta é tal. Você já apavora porque a meta dobrou. Você fala, meu Deus, eu não bati no mês passado, agora dobrou. E a tua alma já dá uma enlouquecida.
A tua alma já dá uma pirada e aí você para. Não liga o carro. Pega a sua Bíblia no seu smartphone, coloca um louvor e começa a meditar nas Escrituras. Aí você começa a ler. Deus é o meu refúgio. É a minha fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. E você começa a ler, o Espírito Santo começa a vir. E aí você pensa, meu Deus, eu tinha um monte de coisa para organizar. E quando você liga o seu carro, o Espírito Santo já começa a guiar o seu dia. Não vai lá, vai lá. E aí você chega lá, o negócio, o melhor era ali. E Deus começa a organizar o seu dia. E Deus começa a fazer presente. E aí você não bateu a meta naquele dia. Não importa, você chega em casa com uma alegria, dizendo alegrai-vos. Outra vez vos digo alegrai-vos. Porque tem um rio correndo dentro do meu coração. Que independente das coisas irem bem ou irem mal, Ele é o meu Senhor. E eu sei em quem eu tenho crido. Eu quero fazer dessa oração, dessa canção, uma oração. Irmãos, Jesus estava no barco. Escute o que eu vou dizer. Jesus estava no barco, dormindo. O vento bateu, começou a soprar, e cai, não cai, cai, não cai. O ministério do balde apareceu. O ministério do balde é aquelas pessoas que resolvem tudo na força do braço. Já pegaram o balde, vamos tirar água, e vamos tirar água. E chamaram Jesus com um balde. Acordaram Jesus, deram um balde para ele. Ó, Jesus, ajuda a gente. Está dormindo aí, a casa está caindo, está dormindo, isso é hora. Aí Jesus falou, homens de pouca fé. Irmãos, nós estamos com Jesus no barco e a gente está com o balde na mão. Nós estamos com Jesus no barco e estamos com o balde na mão. Nós não sabemos em quem nós temos crido. E eu quero profetizar em nome de Jesus que o mesmo Deus do salmista seja o meu Deus e o seu Deus. Que a gente possa declarar essa verdade. Ele é o meu refúgio e o vingador de sangue não tem poder sobre mim. Ele é minha fortaleza, me coloca os meus pés firmes sobre uma rocha. Eu sei em quem eu tenho crido. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele vence as guerras por mim. Eu vou estar no lugar, na presença. Eu vou estar como Maria aos pés. O melhor lugar para estar. Feche seus olhos. Faça dessa canção a sua oração. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta nossa alma, Senhor. Oh, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar do que você me diz. E aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Oh, me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir
assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. O que você precisa, o que eu preciso, é aquietar e saber que Ele é Deus. Me chama pra perto. Se nós nos aquietarmos, nós vamos ver a mão de Deus. Assim eu não me sinto só. Ele está dizendo assim: filho, confia em mim, entrega a tua vida para mim. Tem pessoas que estão aqui que nunca entregaram a sua vida para Jesus. Ele está dizendo: entrega a tua vida para mim, deixa eu conduzir você, deixa eu me manifestar como um pai, um pai que cuida da sua casa. Sei que depender é como viver perigoso. Quero ser um pai para você. Mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Você que está com a alma perturbada, E mesmo que deixa Ele aquietar o seu coração essa noite. tente me fazer voltar Levante sua mão e atrás, diga: eu vou confiar. eu vou descansar, me lançar. No teu amor. Lance no amor dele. Se lance no amor do seu pai. No teu amor. Ele é o seu pai. Lance o seu coração nele. Uou! O tempo não pode apagar as Muitas águas nunca levarão amor. que você sente por mim, eu sei Que tudo vai se cumprir. Você pode dizer isso. A sua fé não vai ser abalada. O tempo não pode apagar as muitas águas nunca levarão amor que você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, Larga tudo por você. mas eu sei que quando eu pensar em Deus, Ele é presente na hora da você angústia. estará ao meu Ele é lado, refúgio. Ele é presente na hora da angústia. me assegurando De que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair? E se eu cair, A tua mão me levantará. Quantos creem nisso? E se eu chorar? toda lágrima você enxugará. E se você cair? E se eu cair, A tua mão me levantará. Eu sei em quem eu tenho crido. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, Aquieta minha alma. faz meu coração ouvir tua voz. Oh! Me chama para perto de ti, Senhor. Me chama para perto de ti. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, Jesus. Aquieta minha alma. Faz meu coração. Ouvir tua voz. Nós precisamos ouvir a tua voz. Nós precisamos ouvir a tua voz dizendo: aquietai-vos. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Sabe, assim como o Diego, mesmo sendo mau, sabe amar sua filha. Canta para ela, apaixonado por ela. Ele é o seu pai. Ele é o seu pai. Eu tenho uma boa notícia para você. Ele é o seu pai. Independente de você não ter tido um pai, Ele é presente. Ele é socorro presente na angústia. Ele não deixa você. Eu sei, tu és meu pai. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos orar.
Em ti eu posso descansar. Você que está aqui essa noite e nunca chamou Deus de Pai, você nunca entendeu que Ele é esse Deus tão amoroso, coloca a mão no seu coração onde você está, eu quero orar por você. Você que não entendeu, você que hoje entendeu, fala: Jesus, eu quero que o Senhor seja o meu Deus de uma vez por todas. Eu quero que o Senhor seja o meu Deus. Coloca a mão, isso, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, essas pessoas que colocam a mão no seu coração agora, elas estão dizendo que o Senhor é o Pai delas. Elas estão dizendo: eu não tenho um pai, talvez mesmo tendo um pai terreno, eu não tenho um pai tão amoroso assim, um pai tão presente assim, tão bom assim, que é presente na hora da angústia, um pai que acredita. Por isso, Senhor, eu declaro a tua paternidade sobre a vida de cada um que está aqui essa noite, o teu amor, e eu declaro essa verdade sobre a tua casa e o teu casamento, a tua família, os teus negócios. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Me procura, me busca. Vai para o teu quarto, fica comigo, e vocês vão ver que eu sou Deus. Eu sou Deus. Eu sou Deus exaltado na terra, diz o Senhor. Eu sou o Senhor. Que a realidade do salmista, que a revelação do salmista, que Ele é o refúgio, seja a mesma revelação que eu e você temos. Que possamos ter a mesma revelação de quem Ele é. Descansa. Descansa. Joga a semente na terra e vai dormir. Descansa. Porque Ele é Deus. Deixa Ele ser Deus. Deixa Ele ser Deus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Estende a mão para mim. Pai, eu quero abençoar todos os meus irmãos com o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo. Que você possa aquietar a tua alma e ver Deus sendo Deus na sua vida. Eu profetizo os sinais, porque os sinais acompanham os que creem. Em nome de Jesus. Vá em paz. Aliás, antes, abraça a sua família aí, se você a tem, ou adota alguém. Eu quero orar pela sua família. Quero orar sobre todas as famílias que estão aqui, as futuras. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar famílias fortes. Eu quero declarar sobre Criciúma, Senhor. Pai, em nome de Jesus, a quantidade de divórcios vai diminuir nessa cidade. Eu quero declarar que os homens voltarão para suas casas. Eu declaro que as esposas assumirão os seus lugares nas suas casas. Também serão reposicionadas. Eu quero abençoar os filhos, Senhor. Eu quero dizer que a nossa geração vai deixar um legado para a geração que vai vir. Eles vão estar mais perto de Deus do que nós. Vão viver coisas que nós ainda não vivemos. Eu quero profetizar que todas as comunidades de fé dessa cidade, todas as igrejas dessa cidade sejam inundadas pela graça do Espírito Santo. Que o Senhor cure o coração dos pastores, guarde o coração e a família dos pastores. Que os nossos irmãos de outras denominações sejam abençoados com a família curada. Eu declaro, Senhor, a bênção da casa sobre cada igreja, sobre cada família. Não permita, Senhor, que a família seja destruída. Nós abençoamos essa cidade, nós abençoamos nossos familiares, e nós declaramos em nome de Jesus que o avivamento vai começar nos casamentos, o avivamento vai começar em casa, vai começar com a mesa, com os filhos sentados à mesa, sendo disciplinados e discipulados pelos pais saudáveis, em nome de Jesus. Eu declaro uma geração saudável nascendo e uma geração sendo curada. A nossa geração está sendo curada, porque a próxima geração já vai nascer saudável, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.